poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Você pode tomar o seu assento nesse mesmo espírito, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor. A honra é dele, a glória é dele, todo louvor é para Ele. Existimos por Ele, por causa dEle. É por causa dEle que nós estamos aqui. É por causa dEle que nós existimos. E existimos para Ele, para adorar a Ele, para celebrar a Ele. Quero desafiar você, antes de começar a palavra. Vocês viram aqui na TV Oitava que nós estamos pedindo pessoas para o Ministério Infantil. Então, se você tem filho no Ministério Infantil, eu quero desafiar você que tem a sua criança lá a doar um domingo, manhã ou noite. Um domingo, manhã ou noite, a cada 2 meses, pelo menos. Você vai procurar as meninas do Ministério Infantil, ou se você não souber quem é, você pode procurar um dos pastores, você pode até falar com os obreiros e a gente vai encaminhar você, as líderes do Ministério Infantil, e você vai poder ir como voluntário, ficar ali um domingo a cada 2 meses, para ajudar, para entender como é que funciona, como é que isso anda. Talvez você vai olhar para você e vai dizer: olha, eu não tenho aptidão. Então eu vou só contar para você, eu tinha 12 anos de idade. A primeira vez que eu entrei numa classe de escola bíblica para ministrar para mais de 20 crianças. Eu não tinha idade, também não tinha aptidão. Mas eu conheço um Deus que Ele não está limitado à idade. E Ele também não está limitado à minha aptidão. Porque a aptidão vem dEle, a capacitação vem dEle. Então, se você puder se voluntariar, posso te garantir que vai ser abençoador. Não é para a vida deles não, é para a tua vida. Foi abençoador para a minha vida. Aprendi muito ministrando as crianças, aprendi muito cuidando das crianças, aprendi muito conduzindo muitas vezes eles até o banheiro, para ajudá-los a beber água, a pegar o copo de água para eles. Então eu quero desafiar você a servir no Ministério Infantil, e aí teve o Ministério de Fotografias, mas eu estou falando do Ministério Infantil porque eu sei que você tem seu filhinho lá. Você quer que ele receba ministrações. E nós também queremos que ele receba. Eu sou fruto do trabalho de Ministério Infantil. Por causa de bons líderes que eu tive no Ministério Infantil, eu estou aqui hoje, podendo ministrar ao seu coração. Mas antes, alguém ministrou ao meu. Alguém me ensinou no caminho. Me ensinou o caminho. E me ajudou a crescer na casa do Pai. O outro desafio que eu tenho para você é que nesse mês, o próximo mês agora, nós já estamos caminhando para o fim desse mês. Então eu quero desafiar você a separar, quando você for fazer a sua compra, 1 quilo de alimento. 1 quilo, pode ser 1 litro de leite, pode ser 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão, 1 litro de óleo, aquilo que o Senhor moveu o seu coração. Então, quando você estiver no mercado, que você lembre, eu posso ajudar. Talvez um pacote de biscoito, mas que você traga na casa do Senhor. Que você possa trazer para que aqueles que estão precisando, talvez mais do que eu acredito que todos nós estamos precisando. Mas existe alguém que precisa mais do que nós.
Então você pode trazer, você pode entregar para um obreiro, você pode colocar ali na recepção, para que famílias sejam ajudadas. Talvez hoje eu não precise de 1 quilo de arroz na minha despensa, mas eu não sei amanhã. Pode ser que amanhã seja eu quem esteja precisando. E nós temos ministrado desse altar, o pastor tem ministrado, tem falado aqui desse altar que nós somos um lugar e uma família para pertencer. E numa família nós pensamos e ajudamos uns aos outros. Em Atos dos Apóstolos, quando nós lemos o livro de Atos, chega um dado momento onde está falando da igreja, diz que da multidão dos que creram era só um, o coração. E que eles tinham tudo em comum. E que no meio deles não tinha então aquele que tinha tanto e que o outro não tinha nada. Mas diz que todos tinham o suficiente para viver. Então Deus tem me dado tanto. Deus tem te dado o suficiente. E desse suficiente que Deus tem te dado, eu creio que você pode abençoar alguém e algum dos seus irmãos. Tudo bem? Você crê nessa palavra que nós podemos semear e abençoar uns aos outros, de forma que não vai faltar na sua casa e nem na minha? Eu creio nisso. É promessa na palavra do Senhor. Bom, nós estamos caminhando em 40 dias de propósito. Esse é o 19º dia de jejum e oração. Tem gente no propósito aqui? Aleluia, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que tem vindo sobre você. Eu não sei a experiência que você tem tido. Eu só posso dizer da experiência que eu estou vivendo desde que eu me propus a viver esses 40 dias de propósito com a igreja, a viver a visão profética da igreja para 2022, que é crer e viver o sobrenatural. Eu posso te dizer que as lutas estão muito grandes, e eu creio e eu sei que todas as vezes que se levanta muita luta, que tem guerra e que a gente tem que guerrear, é porque a vitória também será grande na nossa vida. 40 dias de propósito, meu irmão, eu tenho uma expectativa lá em cima para o que Deus vai operar na minha vida e na vida da igreja, na sua vida, e nós vamos celebrar juntos, porque estamos juntos nessa caminhada. 40 dias de busca de presença de Deus. Ah, querido, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais Ele nos enche, mais Ele nos fala. E aí nós ficamos cantando: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, eu quero mais do Senhor na minha vida. Nós temos aprendido ao longo dessa série de mensagens, 40 dias de presença, nós começamos falando de perdão. Todos nós recebemos algum dia o perdão do Senhor na nossa vida. Nós precisamos ser perdoados, para que nós pudéssemos então viver uma nova vida com Ele. E se você chegou aqui nessa noite e você ainda não foi perdoado pelo Senhor, Ele está aqui nessa noite. E Ele é como aquele pai que abre os braços e diz: pode vir, eu já te perdoei antes de você chegar. A entrega dele na cruz, ela simboliza exatamente isso. Antes de você dizer que me ama, eu já declaro meu amor por você. Eu declaro primeiro que eu te amo e te espero. Espero você dizer: ei, eu te amo também. Pode me receber? Esse é o perdão que Deus tem para nós. Nós ouvimos e experimentamos que nós precisamos perdoar também aqueles que nos ofendem. A segunda mensagem que nós ouvimos nesses 40 dias de propósito fala de redenção. Fala daquilo que nós não merecemos, mas que Ele nos deu. Ele nos deu graça.
graça, Ele nos deu salvação, Ele nos deu esperança de eternidade. Nenhum de nós merece, mas Ele já nos deu. A terceira mensagem falou de relacionamento. Todos nós precisamos nos relacionar. Ninguém nasceu para viver sozinho. Haja vista que lá no Éden, na criação, quando o Senhor cria o homem, Ele começa a observar e Ele diz: não tem ninguém da mesma espécie. Não há nada da mesma espécie que o homem. Então eu vou fazer para ele alguém da mesma espécie. Para que ele não fique só. Porque não é bom andar sozinho. Quando nós andamos um pouco na palavra e chegamos em Eclesiastes, nós vamos ver e ler o texto que diz: olha, é melhor serem dois do que um. Porque se dois forem trabalhar, é melhor a paga do seu trabalho. O salário de dois é melhor que de um. Quando numa família o homem e a mulher trabalham, o salário é melhor, porque são dois salários. É melhor serem dois do que um. E o texto continua dizendo: olha, porque se um estiver cansado, e por um acaso ele tropeçar no caminho, tem uma mão para estender e para poder ajudá-lo a se levantar e caminhar com ele. A terceira mensagem nesses 40 dias de propósito, ela falou sobre relacionamento. Ela falou sobre pertencermos a um lugar como esse. A pertencer a uma família espiritual. Por isso, nós dizemos que aqui, a 8ª igreja, não é uma igreja para frequentar, para vir aqui de vez em quando, mas é uma família para pertencer. Porque aqui nós desenvolvemos relacionamentos. Aqui nós oramos uns pelos outros. Aqui nós também temos diferenças, assim como na nossa família biológica. Todos vocês, todos nós, temos diferenças na nossa família biológica. Tem aqueles que nós temos mais afinidade e tem aqueles que temos menos afinidade. Entretanto, todos pertencem à mesma família. Na minha família, talvez como na sua, tem alguns que têm carinha de índio. Outros são loirinhos, dos olhos azuis. Outros têm o cabelo enroladinho. Mas todos pertencem à mesma família. Assim é na nossa família espiritual. Uns magrinhos, uns gordinhos, mas todos pertencemos à mesma família. Porque através do perdão, da redenção e do relacionamento com o Senhor, nós somos irmãos. Então nós pertencemos a um só Deus, um só Senhor. Vivemos numa só fé e temos um só amor. Hoje, a palavra de hoje, ela vai dizer e vai falar sobre solidão. Quem de nós nunca viveu um tempo de solidão? Experimentando a presença em meio à solidão. Mateus 27, 46, o texto diz o seguinte: por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? É interessante quando a gente lê e pensa nesse texto. E quando nós lemos os evangelhos, nós vamos observar que durante toda a vida de Jesus, toda a caminhada e todo o ministério de Jesus, desde o seu nascimento até a chegada à cruz, em nenhum momento ele andou distante do Pai. Em nenhum momento ele ficou longe do Senhor. Quando Jesus já com 12 anos, ele vai ao templo e no retorno para casa, Maria e José não encontram mais o menino. O texto diz que eles voltam e perguntam: ai, você sumiu, onde é que você estava? Mas onde vocês queriam que eu estivesse? Eu estava aqui, na casa do Pai, conversando das coisas do Pai.
Ao longo de toda a sua vida, Jesus está sempre se relacionando. Ele está próximo do Pai. O tempo passa, ele sabe que a hora está chegando. No Getsêmani, já nos seus últimos momentos antes de ser condenado e crucificado, ele então diz aos discípulos: olha, ficai aqui, enquanto eu vou ali orar ao Pai. E ele então deixa os discípulos, caminha para um lado e diz: agora é o meu momento, eu preciso falar com o Pai. Em todo o ministério de Jesus, ele está sempre junto do Pai. Quando ele é batizado por João Batista, quando ele termina, que ele desce as águas e ele volta, a voz do Pai diz para ele: ei, esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, nele eu tenho alegria, esse é o meu filho, o Pai está com ele. Mas agora é chegado um momento onde ele olha ao seu redor e ele diz: onde ele está? O Pai não está aqui comigo. E você pode perguntar: mas por que é que o Pai naquele momento não está com Jesus? Porque o Pai não pode estar onde há pecado. E na cruz o Senhor Jesus se fez pecado por nós. Então naquele momento não era possível Deus estar junto ao Filho querido dele. Porque onde há pecado, não há manifestação da presença de Deus. Onde há pecado, Deus não habita. Jesus Cristo escolheu receber sobre ele o meu e o seu pecado, para que eu e você pudéssemos hoje ter livre acesso a Deus. É por isso que você pode chegar diante do Senhor. É por isso que você pode abrir o seu coração. É por isso que você pode entrar no Santo dos Santos e adorá-lo e render graças a Ele, porque alguém se fez pecado no meu lugar. Ele pegou a minha culpa, Ele pegou a sua culpa, Ele pegou a nossa culpa e Ele levou sobre si na cruz do Calvário. E naquele momento, Ele ficou só. Eu não sei como é a sua caminhada, como tem sido, mas é certo que todos já se sentiram sozinhos. Quem aqui em algum momento já sentiu sozinho? Eu já. Mas alguém, mais, olha ali, muita gente, grande maioria já se sentiu sozinho na caminhada. Se sentiu muitas vezes abandonado, esquecido, entristecido. Eu posso contar sobre a fase. Eu sou filha única. Eu não tenho irmãos. Então eu sou filha única. Eu cresci sozinha. E em muitos momentos. Mas a minha mãe teve 2 filhos antes de mim que morreram ainda bebês. E um morreu com 11 meses. Uma morreu com 11 meses de nascida. O outro morreu com 6 meses de nascido. E durante muito tempo, na minha caminhada e na adolescência, eu muitas vezes questionava e dizia: Deus, por que o Senhor não me deu um irmão? Eu me sinto tão só. Eu me sinto tão sozinha. Eu olho para os meus amigos, todo mundo tem irmão, para brigar pelo menos. Assim, todo mundo tem irmão. Para brigar um com o outro, pegar as coisas do outro. Por que o Senhor não deixou ter um irmão vivo aqui para ficar comigo? Porque eu me sentia só. Durante muito tempo. E isso veio para a fase adulta. Não acabou na fase de criança, não acabou na minha adolescência. Isso caminhou comigo para a minha fase adulta. E há alguns anos atrás, em uma das minhas orações, eu dizia exatamente isso para o Senhor: Deus, eu me sinto tão só. Ao longo da vida e por conta do chamado, eu saí da minha terra. Os meus amigos de infância ficaram lá, cada um tem sua vida, cada um tem sua história. E a verdade é que eu moro a 1.100 quilômetros daqueles que um dia foram meus amigos de infância.
E eu vim para uma terra que não é a minha, para um lugar que eu não tenho família. Meus primos da minha idade, está todo mundo longe, são 1.100 quilômetros deles. Eu não tenho família aqui, eu não tenho amigos aqui. E Deus, o relacionamento entre irmãos, ele é diferente de relacionamento de amigos. E eu vim para cá, eu fiz seminário, mas as minhas amigas de seminário, que nós nos tornamos como irmã, cada uma foi para um lado. Uma está no Espírito Santo, a outra agora está em Belém. É tão distante, a gente só se fala por telefone. Agora o WhatsApp ficou melhor, a gente tem um grupo, então já bota no grupo, já fala com as duas de uma vez. Mas ainda assim, eu me sentia sozinha. Eu dizia, Deus, eu me sinto tão só, me dá uma amiga. Senhor, uma amiga de perto. Não um amigo de longe, mas uma amiga de perto, que de vez em quando ela vai tomar café comigo, de vez em quando eu vou poder brigar com ela. Então, me dá uma amiga. E depois de muito orar, um dia, eu não vou dizer Deus me deu uma amiga, mas Deus mandou uma amiga. Ela veio lá da Inglaterra para o Brasil. E chegou, e eu não conhecia, e eu cheguei um dia em Pompeia, e alguém me procurou e disse, olha, você vai entrar em contato com esse casal. Aliás, esse casal vai entrar em contato com você por outras razões. E eles vão caminhar com vocês. Para aquilo que Deus tiver como propósito na vida deles. E eles apareceram na nossa casa. A caminhada começou. E dali Deus foi estabelecendo uma amizade, um carinho. E a gente pode chorar. E é interessante, de vez em quando ela choraminga. Depois eu vou falar com ela para ela ouvir essa mensagem, porque eu estou falando dela. E ela choraminga, e às vezes ela fala comigo assim, mas só eu que ligo para você? Você não liga para mim, não dá um telefonema, não passa uma mensagem? Ela falou, Lu, é o seguinte, eu não vou mais mandar mensagem para você não, porque você não tem hora que você nem me responde. E aí geralmente eu respondo para ela e falo assim, olha Cris, deixa eu dizer uma coisa para você, eu amo você. Você é presente de Deus na minha vida. Você chegou para marcar a minha história. E às vezes a minha filha fala, eu sei quem é a sua boa amiga, uma das suas melhores amigas aqui. Sua amiga é a Cris. A minha amiga é a pastora Cris Rude. Ela não é da nossa igreja, ela não é da nossa denominação, mas é com ela que muitas vezes eu abro o coração. O ano passado, se não me engano, em uma dos momentos de angústia da minha alma, ela foi para minha casa. Ela é aquela pessoa que ela liga e ela diz, eu estou indo para sua casa. Tá bom, você está vindo, então você compra pão, e não tem aqui não. Tá bom, ela passa no mercado, ela compra, e aí ela chega. E é interessante que quando ela chega, ela não simplesmente chegou para mim fazer uma visita, ela já vem para dormir. Ela mora em Campinas, gente, mas ela vai para dormir lá em casa. E a gente tira a Manu do quarto, arma o colchão e monta o negócio, o acampamento está montado. Dia comum, uma sexta-feira, chega lá, o que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou para a igreja cedo, não tem problema não. E levanta todo mundo, e ali a gente ora, e ali a gente fica. E numa dessas idas dela em casa, nós saímos para uma caminhada. Fomos andar, caminhar. E naquele dia Deus a usou poderosamente para ministrar o meu coração. Porque é assim que Deus faz. No momento de solidão, não fique só. Há momentos em que você quer até ficar sozinho. Mas há muitos anos atrás nós usamos um slogan na 8ª igreja, uma visão profética. Não fique só, porque não dá para lutar sozinho, tá? Algum soldado vai para a guerra sozinho? Então, querido, meu desafio para você é não fique só. Sabe por quê? Jesus Cristo, Ele já foi sozinho à cruz, para que nunca mais eu e você precisássemos ficar sozinhos.
nós não precisamos andar sozinhos. Nós não precisamos ficar sozinhos. Nós podemos escolher ficar só por um dado momento de tempo. Há dias que eu quero ficar só. Para quê? Entra no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença. Então, nesse momento, eu quero ficar sozinha. Mas não sozinha com esse sentimento de solidão, de que eu não tenho ninguém por mim. Mas sozinha com o Pai. Sozinha para estar com Ele. Nesses 40 dias de presença, em alguns momentos, eu tenho desejado estar sós com Ele. Mas como uma escolha. Não porque eu fui obrigada a estar sozinha. Mas o Senhor Jesus, Ele foi obrigado a estar só. Porque naquele momento, o pecado meu e seu estava sobre Ele. Sabe, há muitos caminhos. Mas o caminho de Cristo é o único que conduz à eternidade. Há muitos caminhos e há caminhos que ao homem parecem ser bons. Mas o fim não é o melhor. Eu tenho visto muita gente, eu tenho visto nas redes sociais, gente que prega um monte de coisas. Eu tenho visto muitos influencers, muitos youtubers, falando de alegria, falando de paz, falando de tanta coisa. Mas no fim, eu vejo os mesmos youtubers, eu vejo os mesmos influencers dizendo: eu estou numa depressão tão grande. Porque essa alegria que eu estou passando, ela não é verdadeira. Ela é apenas uma ilusão. Jesus Cristo na cruz, Ele sente a dor do abandono. Ele sente a dor da entrega. Ele sente o peso do meu e do seu pecado. Houve escuridão, mas por um pouco de tempo. Porque logo depois, a luz brilhou e resplandeceu. Então esse a quem eu me refiro, ele não ficou preso num momento de angústia. Ele não entrou em depressão pela luta, pela dor, pelo pecado que estava imputado sobre ele. Mas ele renasceu, ele ressuscitou. E hoje ele vive e reina. E ele diz para mim e para você: aquilo que você passa hoje é momentâneo. A tristeza que sobrevém, a enfermidade da depressão que sobrevém sobre a sua vida, ela é passageira, porque Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E com certeza eu posso te dizer que é passageiro. Por quê? Porque eu não sei onde os outros caminhos vão levar, mas o caminho da cruz, ele conduz à eternidade. E na eternidade a palavra me diz que lá não há dor, não há ranger de dentes, lá não há choro, lá não há enfermidade. Então, querida, é transitória a sua enfermidade, é transitória a sua depressão. Ela não veio para ficar, ela só está nesse momento, mas chegará um dia onde ela não mais estará sobre você. Esse é o caminho, esse é o caminho da cruz. E não é uma influencer que está dizendo para você, e nem youtuber. É a palavra do Senhor Jesus. E a palavra dele, ela é um ponto final na minha e na sua vida. O que quer que tenha causado a escuridão sobre a terra, durante as 3 horas onde essa escuridão veio, ela apenas demonstrava o que estava e o que se passava no Espírito de Jesus. O Filho de Deus, naquele momento, ele sentia como se o sol do favor do Pai tivesse sido apagado. Era como um eclipse dos pecados do mundo. Mas foram só
por 3 horas. A minha e a sua luta, a minha e a sua dor, é por um pouco de tempo, mas logo a luz de Cristo brilhará. O pior aspecto para Jesus na cruz foi estar separado do Pai. Aquela era uma experiência, que foi uma experiência única para ele. Porque logo depois da crucificação, e nós conhecemos a história, porque chegou o domingo chega. Ele chega na minha e chega na sua vida. E quando o domingo chega, a ressurreição acontece. E quando o domingo chega, o sepulcro fica vazio. Porque quando o domingo chega, nós dizemos: Ele ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele reina. Ele é Senhor. Hoje, todos nós, através de Jesus Cristo, temos acesso ao Pai. Sabe quando a gente pode ter acesso ao Pai? Todos os dias, toda hora, sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a Bíblia, a palavra nos diz que Ele não dorme. Ele está sempre olhando para mim e para você. Ele não dorme, 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Você tem noção do que é isso? Deus olhando para você, Deus cuidando de você, Deus amparando você, Deus te livrando do mal. Tem noção do que é isso, querido? Pense sobre isso. Deus cuida de mim e de você todos os dias. Eu posso estar na dependência dEle, na presença dEle. Paulo em Romanos 8, 38, 39, é um texto que eu amo. Ele vai dizer: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus é o nosso Emanuel, é Deus conosco o tempo todo, todo o tempo. Ele está conosco, não há nada que pode nos separar dele. É Ele que nos ajuda a caminhar em maturidade, a crescer cada dia e a buscar sempre a presença dele. Quer permanecer na presença? Em meio à solidão, em meio às lutas, talvez o sentimento de solidão que te assola algumas vezes. Deus às vezes permite algumas situações mais difíceis na nossa vida, para que a gente possa desenvolver um relacionamento de maior intimidade com Ele. Então, para você permanecer na presença em meio à solidão, olhe, veja as circunstâncias pela perspectiva da eternidade. Romanos 8, 17 vai dizer: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo diz que nós somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. Mas é certo que a gente só tem direito à herança depois que o pai morre. Nós não tomamos posse da herança antes. Não somos filhos pródigos que chega para o pai e diz: me dá a minha parte, que eu vou viver a vida. Nós somos daquele povo que permanece firme no Senhor. Na nossa jornada espiritual, nós somos herdeiros do Senhor. Mas o texto diz que os sofrimentos atuais, aquilo que nós enfrentamos hoje, não é nada comparado ao que tem preparado para mim e para você lá na eternidade. É lá que nós vamos receber a nossa herança. É lá, não é aqui. Aqui nós vamos caminhar, estabelecendo o reino de Deus, o reino do Pai. Tudo é espiritual.
com o olhar espiritual. Então, eu te desafio e te convido a olhar para as circunstâncias que você vive aqui, não com o olhar terreno, onde é tudo finito, onde acaba aqui, mas com o olhar de Deus, eternidade. Nós vivemos aqui por um pouco de tempo, e eu sempre falo aqui que nós somos ETs. Então eu não tenho problema nenhum em acreditar em extraterrestre, porque eu sou uma delas. Então, se você não sabia, eu estou dizendo para você que eu sou uma extraterrestre, porque eu não sou daqui, eu sou do céu. Eu não pertenço a esse mundo. Minha casa é lá na eternidade, junto com Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho, um assentado ao lado do outro, preparando um banquete. Querido, quando eu chegar lá, eu vou sentar naquela mesa. E aí eu vou comer muito. Porque lá eu não vou engordar. Então isso precisa estar aí no seu coração, ou viver aqui olhando para a perspectiva da eternidade. Eu não sou daqui, eu vou para lá, é para o céu. Então eu caminho aqui sabendo que o meu destino é o céu. Eu não pertenço a esse mundo. Eu estou me preparando, eu estou caminhando, eu estou buscando a presença dEle, eu estou me consagrando, eu estou estabelecendo o reino dEle aqui, eu estou testemunhando dEle aqui, porque eu não quero subir sozinha. Porque solidão não é perspectiva de Deus. Solidão é perspectiva de Satanás. A perspectiva de Deus é banquete. E onde tem banquete tem muita gente. É celebração, é festa, é alegria. Essa é a perspectiva da eternidade. Você está achando que você vai chegar lá e que o quarto que Deus está preparando, ou a mansão, você vai ter assim aquela mansão, 3 piscinas aquecidas, que ninguém vai estar lá? Não vai ser assim, não. Na verdade, eu fico pensando nas minhas loucuras, que lá no céu não vai ser esse negócio de mansão, casinha. Lá vai ser um alojamento, assim, daqueles acampamentos que a gente ia, que todo mundo ficava num quarto só, todo mundo num quartão, e ali a gente celebrava e a gente ia cantar: santo, 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 santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Eu imagino o céu dessa forma, onde toda a família, junta de todos os povos, tribos e nações, vão se reunir, fazer as refeições juntas, e vão celebrar num só lugar, e declarar que Ele é santo. Então, enquanto caminhar aqui, busque cada dia de Deus, viver uma vida de unidade no corpo de Cristo. Porque lá no céu, não vai ter jeito, você vai ter que sentar à mesa comigo. Você vai ter que partilhar do banquete comigo. Porque assim, só tem 2 opções. Ou você fica, ou você vai e senta na mesa comigo. Então, se até hoje você não gosta muito de mim, então começa a orar, querido. Começa a dizer: Senhor, então ministra amor no meu coração. Porque a pastora disse que ela vai subir, ela quer subir, e eu também quero. Eu não quero ficar, eu também não sou daqui. Eu quero ir para o céu, eu quero morar com o Senhor. Então o Senhor começa a ministrar amor no meu coração. Isso precisa ser uma oração minha e sua. Porque a palavra vai dizer que se eu não amo, eu não conheço a Deus. Aquele que não ama e não permanece nesse amor, não conhece a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: amar não é você me dizer a paz do Senhor. Não importa se você não me disser a paz do Senhor, você precisa me amar no seu coração. Porque tem gente que você dá a paz e que você não ama. Então você me dizer boa noite, boa tarde, você dizer paz do Senhor, querido, isso não significa nada, não. Você pode fazer tudo isso, o importante é que você ame no seu coração. E amor, ele pode ser sem palavras.
Você pode amar sem palavras. Porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala às esposas que têm maridos que não são cristãos, ela diz para elas, olha, ganhe o seu marido em silêncio, sem falar, sem palavras. Porque quem fala por ela é o Senhor. Porque é o Espírito Santo do Senhor quem convence o pecador do pecado. Não sou eu e não é você. Então não é por muito falar que vai ser convencido do pecado. Mas é com muito joelho no chão. É muita busca da presença de Deus. Olha, problemas e sofrimentos serão oportunidade de corrigir o curso. Todas as vezes que nós enfrentamos problemas, todas as vezes que vem um sofrimento na nossa vida, Ele nos faz olhar de uma perspectiva diferente, de uma forma diferente. Ele nos faz pensar e ponderar e corrigir o curso da nossa vida. Todas as vezes que as dificuldades vieram sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, todas as vezes que as dificuldades financeiras chegam na minha casa, a gente precisa parar, ponderar e corrigir o curso. Então a gente precisa entender que na caminhada espiritual, quando o problema chega, quando a dificuldade chega, não é para você parar no meio do caminho, mas é para você olhar, ponderar e mudar a rota. Se eu fazia assim, peraí, não está dando certo. Para de dar murro em ponta de faca, porque murro em ponta de faca só machuca. Muda a rota. Muda a forma. Pode ser que até hoje, no seu relacionamento, no seu casamento, você só ficou buzinando no ouvido do seu marido. Ou você só ficou buzinando no ouvido da sua esposa. Isso, faz assim, faça. Muda isso, faz aquilo. Muda a rota. Muda a rota. Estabelece outro caminho. Começa a orar. Sexta-feira nós tivemos culto de casais aqui na igreja. E o tema era ministrar sobre a bênção, o poder da bênção dos pais. E preparando a palavra durante a semana, Deus me levou a refletir em muitas ministrações que eu recebi. E me levou a um livreto, o poder da bênção. E eu estava no meu trabalho e no momento de almoço, eu li todo o livro em 1 hora. PDF comeu solto ali, e eu comecei a ler e eu falei, meu Deus do céu, eu preciso mudar a rota. Eu preciso mudar a rota, porque eu entendi que eu precisava abençoar mais e cobrar menos. Na caminhada cristã, há momentos em que nós precisamos mudar a rota. Ainda nova de casada, eu pegava no pé do meu marido, porque eu queria que ele parasse de trabalhar por conta e fosse trabalhar numa empresa, alguma coisa. E eu buzinava no ouvido dele, gente, dia sim, dia também, todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu buzinava, não, porque tem que ser assim, não, eu não consigo acostumar com isso. E um dia eu cheguei na casa dos pastores, que pastoreava a igreja na época, e eu falei com ela, eu não sei mais o que eu faço com o Fábio, não. É porque já falei um monte de vezes para o Fábio, e aí Deus usa ela e ela diz assim, para de falar essa hora. Levei. Apanhei bonito. E eu ousei mudar a rota. Então eu comecei a orar e eu parei de falar. Olha, não deu 60 dias, ele estava trabalhando. Porque era aquilo que Deus tinha para ele. Porque se Deus também não tivesse para ele, Deus teria mudado o meu coração. É assim, muda a rota. É tempo de mudar a rota. Então, a primeira coisa é olhe pela perspectiva de Deus. A segunda coisa, abrace as promessas eternas da presença de Deus. A Bíblia tem mais de 20 mil promessas do céu para você.
agarre, abrace, tome posse. O texto de Deuteronômio 4:31 diz: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Olha, desde o Antigo Testamento até hoje, Ele sempre nos garantiu que não iria nos abandonar. Então, não fique só. Deus nunca te abandona. Deus nunca te deixa. Promessa, abrace as promessas do Senhor, porque Deus é um Deus que se compromete com aquilo que Ele promete. Se Deus te prometeu, meu irmão, pode demorar 10, 20 anos, mas Ele vai fazer. Você pode cantar sim o louvor do Nani, dizendo: olha, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que um dia Ele disse que tem para a minha vida. Você não vai morrer antes de Deus cumprir o propósito que Ele tem para você. Se Ele te deu uma promessa, Ele é Deus fiel para cumprir o que Ele prometeu. E deixa eu dizer para você, Ele muda. O que Ele tiver que mover, Ele vai mover. O que Ele tiver que mudar, Ele vai mudar. Pode ser a moeda de um país, pode ser o que for, Ele vai mudar para que você cumpra o propósito para o qual Ele criou você. Ele muda governos, Ele muda lideranças, Ele faz o que Ele tiver que fazer, porque se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu para você que Ele tem algo para você aqui nessa igreja, não tenha medo, porque vai acontecer. Ele prometeu, é promessa dEle. Agora, exige a minha parte. A minha parte é permanecer, é perseverar, é buscar a presença. Se eu buscar a presença, se eu permanecer nele, então Ele fará acontecer. João 1,5 diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sabe, o que está ruim com Jesus pode ficar bom. Mas o que está ruim sem Jesus pode piorar na nossa vida. Então permaneça, recorra ao Senhor, recorra ao poder dEle, busque ao Senhor. Jeremias 29, 12, 13 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Busca ao Senhor, busca ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, e Ele ouvirá a minha e a sua oração. Eu cresci na minha família tendo o Salmo 23 como o salmo da nossa família. E o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas me seguirão. Eu vou caminhando e elas vêm comigo. Onde quer que eu vá, elas caminham comigo. A misericórdia do Senhor está comigo. A bondade do Senhor está comigo. Eu tomo essa promessa para a minha vida. Eu não ando sozinho, eu não caminho sozinho, porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor está comigo. Quando no meio do caminho algo acontece, eu tropeço, a misericórdia e a bondade do Senhor estão comigo. Onde quer que eu vá, a enfermidade chegou, a misericórdia e a bondade do Senhor estão comigo todos os dias da minha vida. E porque a bondade e a misericórdia do Senhor estão comigo, eu posso continuar caminhando, eu posso continuar adorando. Então eu chego na casa do Senhor, mas eu entendo que a igreja sou
Então, onde que eu fico adorando? Na minha casa, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, eu estou adorando, porque a bondade e a misericórdia do Senhor, elas estão junto comigo. Terceira coisa, faça a sua parte no relacionamento com o Pai. Salmo 71, 14 e 15 diz: mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Continue alimentando sua esperança em Deus, louvando a Deus e agradecendo a Deus. Não pare de agradecer. Não pare de dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado porque o Senhor tem me guardado. Obrigado porque o Senhor tem me abençoado. Pastor Carlito Paz, ele disse que quem agradece cresce e vai mais longe. Ele não para, ele vai andando, porque quanto mais ele agradece, mais as bênçãos de Deus vêm sobre ele. Quanto mais ele diz: Senhor, obrigado pela sua bondade, obrigado pela saúde, obrigado por aquilo que o Senhor me dá. Isso a gente chama de contentamento. Tem gente que Deus abençoa e ele pega a bênção e consegue transformar em maldição, porque ele não agradece. Tudo que Deus faz não está bom. Deus dá uma casa, essa casa não está boa. Não é suficiente. Deus dá um carro, esse carro não está bom. Eu quero outro, e eu quero outro, e eu quero outro. Ele nunca está contente com aquilo que Deus dá para ele. E não é que Deus não tem algo melhor para a sua vida. Deus sempre tem o melhor para nós, porque o melhor de Deus sempre está por vir, e o melhor de tudo vai ser na eternidade. Então, querido, o melhor de Deus está por vir, está sim, porque Ele tem para mim e para você a eternidade. Agora, eu preciso estar contente com o que Deus me deu hoje. Eu preciso agradecer e dizer: Senhor, muito obrigado. Quanto mais a gente agradece, mais Ele derrama. Quanto mais a gente não agradece, menos Ele derrama. Porque já que você não está contente, então fica com isso mesmo. Empurra o carro mesmo. Fica com esse. Porque se eu te der um 0, você também não vai estar contente. Porque quando a pessoa não tem contentamento no coração, você pode dar uma BMW, uma Ferrari para ela. Porque não é o que ela tem que vai trazer contentamento. A minha e a sua alegria precisa estar nele. É Ele quem produz contentamento. Porque o que nós temos aqui é passageiro. Vai ficar tudo, querido. A casa que você tem, o carro que você anda, não serve de nada na eternidade. Esteja feliz com o que Deus tem te dado. Contentamento. Permaneça na presença em meio à solidão. Permaneça paciente durante a sua jornada. Colossenses 1:11 diz: sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Paciência e perseverança caminham juntinhas. Todo mundo que não tem paciência de esperar o tempo de Deus, atropela e cria problema para você mesmo. Vou te dar um exemplo bíblico: Abraão e Sara. Sara não foi paciente e não perseverou em esperar o tempo de Deus. Ela tinha a promessa, mas ela não esperou o tempo da promessa cumprir. Ela quis ajudar Deus e criou um problema que está aí até hoje. Então ela pega a serva dela, fala: Abraão, Deus deu uma promessa, eu vou ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Se você ajudar Deus, vai dar problema. Não adianta a gente querer ajudar Deus. Não ajude Deus, deixa Deus fazer. No tempo dele, aguarda com paciência e perseverança. Porque o que importa no final é como termina. Não é nem como começa. O que aconteceu no final, se você não conhece, leia a história de Sara e Abraão. O que aconteceu é que Agar teve um filho com Abraão, Ismael. Só que Ismael não era o filho da promessa, não era o que Deus tinha.
Quando chegou o tempo perfeito de Deus, nasceu Isaac. Isaac era o herdeiro. Isaac era o filho da promessa. E aí vieram os problemas. Porque Deus tinha uma promessa para Abraão e Sara na descendência de Isaac, não com Ismael. Deus abençoa Ismael, mas diz, vai para longe. E até hoje, nós vemos lá a briga que existe ali no Oriente Médio. Resultado de alguém que não foi paciente e perseverante. Isso caminha junto. Esperar no Senhor é sinônimo de perseverança. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como asas, como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A paciência será desenvolvida em sua maturidade e você será reconhecido pela perseverança e pelos frutos que você produz. Então chega de ser precipitado. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não somos destruídos. Paulo fala isso em 2 Coríntios 4:9. Então, todas as vezes que você permanece na presença do Senhor e busca, você traz a obediência como estilo de vida. Entende que tudo interliga? Eu olho com os olhos da eternidade. Eu permaneço. E para permanecer, eu preciso obedecer. Não há como permanecer sem obedecer. Obediência precisa ser o meu e o seu estilo de vida. Lucas 22:42 diz, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nessas palavras de Jesus, nós encontramos obediência. Nós não encontramos fé. Isso aqui não é fé, mas é obediência. Ele diz, olha, Senhor, eu não quero. Mas o Senhor está dizendo, eu vou fazer. Nós vamos lembrar de uma outra passagem, quando os discípulos pescaram a noite toda, mas não apanharam nenhum peixinho. Então, quando eles estão chegando na praia, o Senhor diz para eles, ei, joga a rede do lado direito. Mas, Senhor, pescamos a noite todinha e não pegamos nada. Nós somos profissionais, nós conhecemos a lua, as estrelas, não pegamos nada. Mas tudo bem, não foi fé, foi obediência sobre a sua palavra. Então nós vamos lançar a rede. E a palavra diz que ao obedecer a palavra do Senhor, eles pescaram tantos peixes ao ponto de ter que compartilhar a pesca, porque o barco poderia afundar de tanta quantidade de peixe que eles pegaram. Obediência, não é só fé, às vezes nós temos que ir pela obediência. Então deixe a sua obediência te levar aonde a sua fé não vai conseguir. Jesus foi até o fim por causa da obediência. Não foi pela fé, ele sabia o que ia acontecer, mas não foi por fé, foi por obedecer. O Pai me disse para fazer. Obedeça, apenas obedeça. Na minha caminhada cristã e na minha vida como filha, algo que sempre marcou a minha vida é obediência. A frase da minha mãe, que eu já falei muitas vezes aqui, ainda que o seu pai esteja errado aos seus olhos, obedeça. Apenas obedeça. E eu trago isso para a minha vida ministerial. Eu só estou nessa igreja há mais de 20 anos, porque essa palavra sempre esteve marcada na minha vida. Aconteça o que acontecer, obedeça. Obedeça a sua liderança, obedeça aos seus líderes, se submeta à autoridade constituída por Deus. A palavra que Deus sempre falou comigo, você não tem que gostar, mas você tem que obedecer, porque a autoridade constituída, ela é constituída por Deus. Obedeça. Você pode não gostar do presidente da república, obedeça.
Você pode não gostar do governador, obedeça, é autoridade constituída. E ore por eles, é isso que a palavra diz. Ore por eles, não é falar mal deles, ore por eles. A Bíblia nos ensina, queridos, ela nos pauta, ela nos dá direção para a gente ser abençoado. Ela não é um livrinho para a gente andar com ele debaixo do braço, que isso nem existe mais, né? Que agora a gente anda com ele no bolso, na palma da mão. Não é só para isso, não. Não é para aparecer um livro bonito, com uma capa bonita, ou ficar aberta na tua casa no Salmo 91. Ela pode até ficar aberta no Salmo 91. Tem problema não. Desde que você leia e pratique o Salmo 91. Só aberta, a Bíblia só aberta não quer dizer nada. Não adianta você abrir, fechar os olhos e procurar o que é que Deus vai me falar. Não é assim que funciona. Deus fala quando nós caminhamos com Ele. Deus fala como nós estabelecemos como princípio buscar a face dEle, a presença dEle. Quando nós abdicamos de algo que nós gostamos, porque nós queremos ter intimidade com Ele. Nós queremos andar pelo caminho de forma que a bondade e a misericórdia do Senhor estejam sobre a minha vida e habitando em mim, que sou a casa de Deus. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte de cruz. E foi obediente. Faça da obediência um estilo de vida. Obedecer é sempre a melhor escolha diante de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. É sempre melhor obedecer. O pastor Adriano pregou aqui na quarta-feira e ele falou sobre Sadraque, Mesaque e Abdinego. E Deus fez um milagre ali, mas Deus podia não ter feito. Mas o fato é que eles escolheram obedecer a Deus. E ao obedecer a Deus, estava condicionado a sofrer as consequências de não obedecer uma autoridade constituída. Toda desobediência tem consequência, ainda que ela esteja certa ou errada. Quando a minha mãe disse para mim, olha, ainda que o seu pai esteja errado, obedeça. É o princípio, porque a obediência é princípio e Deus não quebra princípios. Se você não obedece, você desobedece. E todas as vezes que você desobedece, há consequência. Sadraque, Mesaque, Abdinego desobedeceu uma autoridade. Como consequência da desobediência, eles foram para punição. Aprove ao Senhor. Aprove ao Senhor olhar para a escolha deles, porque eles escolheram sofrer a consequência do homem, mas não a consequência que vem de Deus, porque pior é cair nas mãos do Deus vivo. Então escolha a verdade de Deus. Eles escolheram a verdade de Deus. Eles escolheram obedecer. E eles disseram, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu morro obedecendo a Deus. Eu morro obedecendo ao meu Senhor. Sabe por quê? O apóstolo Paulo responde: porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Quer eu viva, quer eu morra, eu vivo ou eu morro para a glória de Deus. É para Ele, é por causa dEle, então eu obedeço a Ele. Nós caminhamos para um tempo onde todos nós vamos precisar escolher entre obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, e ser preso, e ser punido, e ser humilhado, e ser chicoteado, porque obedecemos,
desobedecer como estilo de vida. Você precisa olhar para você e decidir como é que você quer caminhar. Se você quer caminhar sozinho com as suas escolhas pessoais, ou se você quer caminhar tendo companhia 24 horas, 7 dias por semana. Obediência, estilo de vida. Que eu e você sejamos reconhecidos por Deus pela obediência. Meu Deus, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Abandono, separação, deserto, tempestades, podas, tudo isso define os tipos de fases e processos que nós desenvolvemos em nossa caminhada espiritual rumo à presença de Deus. Tudo isso faz parte, meu irmão. Nós vamos ter perdas, nós vamos ter dores. Mas a vida começa no jardim, a vida termina no jardim, embora ela cite desertos, mas ela começa e termina no jardim. Deus é quem conduz tudo, é Ele quem conduz a nossa vida. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos prepara para grandes desafios. Se você tiver um desafio grande, você vai receber porção dobrada para poder vencer os desafios. 1 Pedro 2,9 vai dizer: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deserto é um lugar de preparação para atravessar e chegar à terra prometida. A luta momentânea, a doença momentânea, a tribulação momentânea que está sobre você, ela é apenas uma travessia para você chegar na terra prometida. A poda renova o fluir do Senhor. Deixe Ele habitar em você, habitar no seu coração. Por isso, continue firme no seu relacionamento com o Senhor. Que o amor seja o alvo. E aí você se pergunta: o que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com essa palavra na minha vida? Você pega aí a parte do seu pedido e a chave para essa semana. Você já tem 3 chaves, essa é a 4ª chave. 40 dias de propósito, 7 palavras, 7 chaves, até a celebração da Páscoa. 40 dias de busca de presença. Então marque aí, o que você vai fazer essa semana? Não fique só. Se você tem andado sozinho, essa semana você vai se desafiar a não continuar caminhando sozinho. Você vai entrar em contato com alguém que você conhece, e você vai dizer: olha, eu quero que você caminhe essa jornada comigo. Você vai ligar para alguém da igreja, alguém que você já fez amizade. Se você não fez, você manda lá, manda para um dos pastores e fala: escolhe alguém para caminhar comigo, que eu não quero caminhar sozinho. Essa é a chave. Não fique só. Escolha alguém para caminhar nessa jornada cristã com você. Não sofra sozinho, querido. Não chore sozinho. É ruim chorar sozinho, é tão bom quando a gente abraça um amigo, abraça alguém, abraça um irmão. Hoje de manhã foi lindo. Eu cheguei aqui na igreja, encontrei uma irmã na porta e ela me cumprimentou e eu falei assim: a paz. Ela estava conversando com o pastor Júnior e ela ali conversando, e quando eu cheguei, eu disse assim: irmã, a paz, você está bem? Ela disse: pastor, hoje eu preciso de um abraço. E eu abracei ela
estava na porta. E ela disse: hoje eu preciso de muitos abraços. É isso, não fique sozinho, não sofra sozinho. Você precisa de um abraço, peça um abraço. Não tenha vergonha de comunicar aquilo que você precisa, porque vai sempre ter uma mão estendida para te abençoar. Então a chave para a sua vida é não fique só. Por outro lado, não procure alguém para caminhar com você, mas também olhe ao redor. Veja se tem alguém que está precisando que você caminhe junto com ele. Procure alguém para você caminhar com ele. E você vai perceber que a presença de Deus virá sobre você. Pode dizer: Deus Pai, essa noite, nesses 40 dias de presença,
não estou só, que eu não vou andar só, porque eu tenho uma família que anda comigo, e sobretudo, eu tenho a sua promessa, que nunca vai me deixar, e que nunca vai me abandonar. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Que Ele crê.